Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu vou falar agora um pouco, e eu já falei anteriormente, né, nos vídeos, sobre os 4 elementos: ar, terra, fogo e água, né? Qual era a importância deles dentro dos odus. E agora eu vou falar um pouco sobre o odu ou os odus ligado a estes elementos, tá? Vamos começar pelo elemento ar. O odu 8, que é Odionile, o primeiro, né? Odu, que é o Karan. O 2, que é Edioko ou Edioko. E o elemento, ou Odu 12, tá? Que faz parte desse elemento, Edila Sheborá. Então, são, na realidade, 4, pertencentes ao elemento ar. O elemento terra, tá? Ele vem com o Odu 7, que é Odi, o 9, que é o Sa, o 15, que é o Ogbe Ogundá, tá? E o 16, que é o Aláfia, né? Os 4 elementos, os 4 odus pertencentes ao elemento terra, ok? Elemento fogo, quais são os odus? O 11, né? O Warren. O 3, o Etaogundá. O 4, Irosum. E o 10, Ofum. Esses são os elementos fogo, tá? E aí o elemento água, os 4 odus pertencentes a ele é 12, Ediologobon. O 5, Oxê. O 14, o Ikaori. E o 6, o Obará, né? Então, esses odus pertencentes aos 4 elementos terra, ar, fogo e água, tá bom? E aí agora nós vamos entender um pouco da nossa essência, a necessidade, né, que o homem tem de conhecer a si mesmo para poder atingir uma consciência superior. E aí, obtendo assim a tão almejada paz e, consequentemente, a felicidade. Aí é uma luta diária que a gente tem, né? Conhecer a si mesmo precisa aí de muito tempo, uma autoanálise da nossa vida, né? Conhecer a si mesmo talvez seja uma das maiores tarefas que a gente tem, né? E paz e felicidade e uma luta constante, né? Não tem como a gente fugir disso também. E aí eu falo assim, e para isso a gente precisa estudar e muito, e é algo muito complexo também, né? Alguns vão para psicólogos, psiquiatras, né? Alguns usam o ombro dos amigos, e aí vai indo toda uma vida, mas é complexo este estudo. Necessitando às vezes, né, de divisões como se o homem fosse uma máquina composta de inúmeras peças, cada qual com uma função distinta. Essa máquina humana, dentre as muitas divisões que possui, encontramos uma bastante, tá, especial, que difere das demais, merecendo por conseguinte nossa cuidada atenção. Portanto, a gente hoje vai falar sobre a essência e a nossa personalidade. A personalidade é terrível, né? Muitas vezes as pessoas confundem até
aqui falando, né, dos Odus. Muitas vezes a gente confunde a nossa personalidade com, né, o arquétipo dos orixás. Isso aí é uma outra história. Bom, quando nascemos, trazemos conosco nossa essência, enquanto que a personalidade nós vamos adquirindo-a no decorrer dos nossos dias aqui na Terra, para nossa evolução. Assim, podemos dizer que a essência somos nós mesmos, enquanto que a personalidade é uma vestimenta que cobre essa essência. Nossa vida interior, todas as nossas percepções e reações dividem-se nessas duas partes, quais sejam essência e personalidade. Quando desembarcamos neste planeta, trouxemos em nossa bagagem determinadas características físicas, condições de saúde, capacidade inata, talentos, tendências, inclinações e outras tantas particularidades que pertencem à essência de cada um de nós. A personalidade, contudo, né, nasce conosco. E aí nós vamos construindo ela de acordo com o ambiente que vivemos. A escola que nós frequentamos, né, desde tenra idade, né, as ideias, opiniões e palavras que escutamos. Podemos dizer, portanto, que a personalidade é adquirida através das impressões que vivenciamos, da educação que recebemos, das experiências que acumulamos em nossa passagem aqui pela Terra, né? As nossas vivências. Abrimos aqui, né, para lembrar a importância da construção de um lar que irá receber o pequeno ser que formará sua personalidade de acordo com o ambiente em que crescerá. Na mais humilde casebre, podemos encontrar a luz, enquanto que nas suntuosas, residências, podemos nos deparar com a escuridão. Isso é uma realidade, né? Você pode nascer paupérrimo, mas você ter em si uma luz imensa, a sabedoria acumulada por anos e anos, milhares de anos de vivência, né, de encarnações. A palavra boa e terna, os exemplos e as orientações espiritual formam o homem de bem, independentemente do valor material do teto que o abriga e o agasalha. Não é o berço em qual você nasceu que vai fazer você melhor ou pior, com mais luz ou menos luz, né? A personalidade, ela pode sofrer frequentemente mudanças. Basta para tanto que mudem também as condições em que o homem vive. Isso é real também, né? Muitas vezes você nasce em berço de ouro e o seu caráter é o quê? Zero, né? E aí, aquele convívio faz com que você seja ou não uma boa pessoa. Isso vai depender muito, né, daquilo que você veio a fazer ou não. No entanto, essa essência permanece a mesma. Ela é luz e jamais será treva. Poderá e deverá aumentar sua luminosidade
mas nunca diminuirá a chama inicial. Se você nasceu para brilhar, entre aspas, né? A luz que você possui, não tem como você perder. A nossa tendência é só aumentar. Por quê? Quando você nasce para ser, você é, né? E por mais que as trevas tente te diminuir, te menosprezar ou usurpar aquilo que você é, a gente possui dentro da nossa essência a chama crística, né? Que é a nossa essência. Mas enfim, vamos lá. Embora a essência já tenha nascido conosco, ela pode crescer, se desenvolver, se aprimorar ainda mais. Eu sempre falo que aquilo que a gente recebeu é um diamante bruto. Vai depender de você lapidar. Vai depender de você querer lapidar isso. Você pode ter recebido. Vai continuar com ele bruto? É uma opção que você tem também. Desde que a personalidade se eduque, né? E deixe de pressioná-la. A personalidade pressiona a essência porque é muito forte. Exemplificando aqui, tá? Para maior compreensão de vocês, podemos dizer que a personalidade é como uma carcereira da essência. Ela, a personalidade, envolve a essência como se fosse um escudo, de forma que nada chega à mesma diretamente. A prisioneira, que é a nossa essência, só recebe as visitas após passarem e serem avaliadas pela carcereira. Desse modo, sob as ordens da severa carcereira, a essência não pode crescer. Todavia, se a personalidade se tornar mais transparente, mais maleável, as impressões e as influências externas poderão passar por ela e chegar até a essência. Aí sim, aquilo que somos, a nossa essência, poderá crescer. Este crescimento é a razão dos múltiplos renascimentos, das inúmeras reencarnações que nos submetemos. Essência e personalidade, na maioria das pessoas, encontram-se tão agregadas entre si que essa divisão que hoje estudamos para parece inexistir, estando tão somente no campo teórico. Essa divisão, essência e personalidade, melhor se observa em criança de tenra idade, em que a essência é mais forte que a personalidade. Bem, por isso, a agradável sensação que nos passa um bebê no colo materno, cujo olhos são reflexo da alma ou da essência. Dizemos que a personalidade ainda não aprisionou a essência. Assim falando, parece que estamos recomendando uma batalha contra a personalidade, né? Não é essa a intenção realmente de você estudar os odus, tá? Mesmo porque a personalidade, ainda que criada sobre essas bases, entre aspas, errada, exerce uma certa proteção e passa a ser útil e boa a partir do momento que começa a se educar. Na realidade, é a personalidade que busca o conhecimento, que quer trabalhar e mudar para melhor. O desenvolvimento da personalidade se dá pelo estudo e diminuição das funções inúteis, né, que a tornam doentia.
Se a personalidade oprime a essência, dizemos que ela é anormal. Todos nós, com raras exceções, ainda possuímos uma personalidade patológica e doentia, né? Como já é do nosso conhecimento, o conteúdo do centro intelectual de cada um de nós não nasceu conosco. Nossos pensamentos, opiniões, ideias e convicções são coisas que adquirimos no decorrer da nossa vida. Por isso que é falado que é algo que a gente estuda para isso, né? A gente, quando tem idade, a gente não tem, né? Opiniões, ideias, não é? Então é no decorrer mesmo das nossas experiências que aí nós vamos adquirindo isso. Um exemplo é uma emoção desagradável que surge em determinadas situações, como a raiva, a inveja ou ciúmes. Isso daí é uma das coisas que a gente adquire com o passar, né, do tempo, e a nossa personalidade adquire isso. E aí eu pergunto, qual é a utilidade dessa ou dessas emoções, né? É uma coisa praticamente inútil, porque se você parar para pensar, nada nos pertence. Então, para que eu vou ter inveja ou ciúmes? Raiva. Raiva é igual mágoa. Só você engole isso, né? Na realidade, a utilidade é nenhuma. Nenhuma. Essas emoções consomem as nossas energias e torna a nossa vida muitas vezes insuportável. Porque você já imaginou você viver dia após dia com raiva? Né? Mágoa? Você acha que todo mundo ali tá ferindo você, magoando você, e na realidade muitas vezes as pessoas não estão nem aí com o que você pensa, né? Inveja e ciúmes são sentimentos de pessoas pobres de espírito, não evoluídas. Credo, Zélia, como é que você pode falar isso? Nada nos pertence, gente. Nada nos pertence, a não ser aquilo que eu adquiro, tá? Espiritualmente, que eu traga amor para minha vida. A inveja é um sentimento destrutivo. Você muitas vezes nem quer aquilo que a pessoa tem, você quer ser igual àquela outra pessoa, né? Ciúmes. Qual é a serventia, né, do ciúmes? Você é dono daquela pessoa ou daquela coisa? Você é proprietária? Porque ciúmes é de uma coisa banal, né? Vamos falar aí, você ter ciúmes do seu namorado, né? Do seu marido, do seu noivo. Se ele tiver bom caráter, ele não vai te dar motivo para você ter ciúmes. Caráter de novo, mas vamos seguir em frente. Como eu disse, né, só consome a sua energia, né, e torna os seus dias insuportável. Para lutar contra tais emoções, precisamos perceber que nos alimentamos de autojustificação. Eu sinto isso porque aquela pessoa fez para mim. E aí? Não percebemos que procuramos sempre nos justificar, lançando a culpa sobre as outras pessoas. Acabei de falar, né? Ou procuramos nos justificar para ter tais emoções. Encobrimos nossa falta de autoconfiança. Uma pessoa ciumenta,
Por que que ela tem ciúmes? Porque não tem uma autoconfiança em si mesma, ela não confia no poder que ela tem. E acha sempre que a outra pessoa vai fazer o quê? Eu não entendo o que passa na cabeça das outras pessoas para terem ciúmes, para terem raiva, para terem inveja. Porque nós somos capazes de ter tudo que nós quisermos nesta vida, desde que isso faça com que a gente evolua. Mas a ilusão, né, que existe hoje nesta vida, né, nessa parte terrena, é muito grande. A ilusão de ter. Seja você mesma, né, a sua essência. Mas enfim, cada um sabe o que quer, o que precisa e ter entendimento e autoconfiança. No entanto, nosso comportamento, ao descobrir a causa das nossas atitudes, em vez de justificá-las e se passarmos a incutir, né, em nós próprios que tais emoções são ruins e inúteis em nossas vidas, passaremos a ter novas ideias a este respeito, tornando-as permanentes e finalmente vencendo a raiva, inveja ou ciúmes, diminuindo as funções inúteis que a tornam personalidade doentias, né? Eu conheço muitas pessoas invejosas, eu conheço muitas pessoas ciumentas, e aí, trazendo isso para o âmbito, né, pessoal, quem que perde? Somente elas, que muitas vezes perde aí um bom relacionamento, perde aí amigos, né? Perde muita coisa, e aí se torna realmente o quê? Uma pessoa doentia, que não é capaz de entender o que se passa consigo, né? Podemos assim, né, concluir que a personalidade pode ser controlada por nossa mente. Estabelecemos a meta em nossa mente e nossa personalidade passa a trabalhar de acordo com ela. Mas tudo isso se dará através do desejo de despertar. Aqui eu faço um parêntese, né? Será que as pessoas estão realmente querendo se despertar? Ou quer continuar na ilusão desta vida, né? De ser ou tentar ser. A ilusão que eu falo é você dar valor a coisas inúteis, né? Acabamos de falar de inveja, de raiva, né? De ciúmes. Você valorizar o seu corpo em extremo, aí é vaidade, o orgulho. E o despertar para a espiritualidade, muitas vezes é custoso, é difícil. Você tem que cortar, podar muitas coisas, né? Principalmente vícios, né? Aí a gente abre um leque muito grande de opções, né? E como acontece o desejo de despertar? Porque só poucos homens podem se desenvolver e encontrar em seu interior as possibilidades ocultas que levam realmente ao despertar. Porque algumas pessoas têm oportunidades e outras não. Você percebe que muitas vezes as pessoas querem um despertar para a espiritualidade e elas não conseguem?
e outras têm e outras não, né? Nós, seres humanos, todos nós vivemos sob 2 tipos de influência. E aqui eu vou falar como a influência A e a influência B. As influências A são aquelas criadas pela vida, tais como os desejos de riqueza, fama, né? Acabei de falar ali, de você valorizar o seu corpo, numa forma até de estética, tá? As influências B chegam ao homem através da religiosidade, da filosofia e da literatura, que é realmente você moldar o seu caráter, né? As influências A são mecânicas, enquanto que as influências B podem passar desapercebida aos homens. Ou elas podem ouvir falar delas e até pensar que as compreendem. Podem fazer uso das suas citações, de suas palavras, contudo, podem não ter absolutamente compreensão real delas. Aqui, né, as influências B, eu acho que são as mais difíceis de você compreender, porque ela requer um pouco mais de você, de compreensão, de estudo, né? De profundo estudo, se aprofundar realmente no que elas requerem de você. Então, estudar para muitos, né, é difícil, é custoso. E muitas vezes você encontra empecilho, principalmente em relação à religiosidade, né? E é uma palavra que eu não gosto muito, né? Religiosidade, porque tem a mão humana. Eu gosto mais da espiritualidade, né? Que aí não tem como você modificar algo dentro da sua espiritualidade. Mas vamos lá. São essas as influências A e B, né, que irão na realidade direcionar, decidir o desenvolvimento. Olha, quem usa aparelho sabe o quanto é difícil a pronúncia de algumas palavras e eu uso o aparelho ainda, então dá um pouco de dificuldade, vocês me desculpem, tá? Decidir o desenvolvimento posterior do ser humano. Se o homem for acumulando as influências B, elas se cristalizarão e formarão nele um certo tipo de atração, ao qual podemos denominar de centro magnético. O desejo de despertar encontra-se relacionado com esse centro magnético, que é a nossa personalidade, que é a nossa aura, tá? O desejo de despertar, né, é esse centro magnético, e o centro magnético que ajuda o homem a se desenvolver é estado de consciência que o levam a despertar. Se esse centro magnético crescer, com o tempo o homem deverá encontrar outro homem ou outro grupo de homens através dos quais poderão adquirir novas ideias que denominaremos de influência C. Esse centro magnético, você vai se ligando a outras pessoas que estão no mesmo ou na mesma vibe de aprendizado, tá? Eu vou deixar aqui uma pessoa que faz muito bem esse trabalho, né,
do despertar magnético. Ela se chama Alu Gamache. É um trabalho esplendoroso que essa mulher faz. Então, se vocês puderem, ouçam, né? Se inscrevam no canal dela e vocês vão saber o que é esse poder magnético, tá bom? Mas vamos lá. As influências ainda B nos chegam através dos escritos, livro, correntes filosóficas e assemelhados. Todavia, as influências C só chegam ao homem pelo contato direto com outros homens ou grupos, tá? Assim, quando o homem entra em contato com as influências C, dizemos que esse homem deu o primeiro passo para seu desenvolvimento, para a cura da sua personalidade, que eu acabei de indicar, Alu Gamache, tá? Quando passamos a trabalhar para obter a cura desta personalidade, a personalidade, dia a dia vai se tornando sadia. Por quê? Porque você vai entrar em contato com pessoas com as mesmas ideias, né? Elevadas, né? E aí você vai perder certos hábitos ruins que você possui. Raiva, inveja. Você percebe que tudo, né? É como se fosse um efeito dominó, efeito cascata. Se você está num ambiente doentio, você se torna doentia. Se você entra para este grupo C, né? Convivência com pessoas com o magnetismo, né? Seu centro magnético lá em cima, você adquire também o quê? Boas energias, bons pensamentos. Você vai ficar uma pessoa que fica em reflexão sobre pensamentos negativos, tá? É importante que se observe que não existe recaída. Porque se você recair, é que você ainda não aprendeu, tá? Depois que iniciamos nossa jornada em busca da melhoria desta tal personalidade, não existe mais volta. Eu sou prova viva, tá? Eu acho assim que quando você começa a se despertar, querer conhecer, por que você vai continuar naquele estágio inicial? Se você quer evoluir, você quer melhorar aquilo que você tem dentro de si. Então vai sempre em busca e não permita, tá? Nunca, jamais regredir, mas sempre evoluir. Não existe volta porque cada passo dado, cada descoberta, cada constatação de que estamos mudando para melhor, ao investir em nós mesmos, nos traz uma imensa realização. Eu me sinto muito realizada, eu me sinto muito grata à minha espiritualidade, porque independente dos entraves que eu tenha, eu não consigo ser uma pessoa negativa ou doentia, tá? Bom, somos nós em busca de nós mesmos, da nossa personalidade, da nossa essência. Somos nós diante de nós mesmos, sem avaliação do mundo, o autoconhecimento. Quem é você diante de um espelho? Como você se sente? O que você faria para mudar algo em você? E aí eu falo, somos nós erguendo os nossos olhos em direção da luz. Somos nós propiciando o crescimento da nossa essência. E tudo isso e muito mais encontramos, né, através dos nossos odus e manipulando e praticando a magia deste odu. Somente assim entenderemos as nossas, a nossa essência.
Eu deixo aqui um relato, não é bem um relato. Eu nasci, né, para ser uma Yalorixá, uma mãe no santo, uma sacerdotisa. Mas o que eu vejo? Mentiras, né? Pessoas que enganam, pessoas que mentem demais para conseguir algo ou alguma coisa. E aí eu tenho para mim, não é esse o caminho que eu quero. Não é não é essa a forma que eu quero encarar a espiritualidade, com mentiras, enganações, aprisionamentos. Não é para isso que eu nasci. Então, a partir do momento que eu conheci Odu, eu procuro modificar aquilo que está ao meu redor, mas muito mais para mim, né? Cuidar dos meus Odus, né? Cuidar da minha cabeça, cuidar do meu Ori. Se eu puder ajudar outras pessoas, eu ajudo. Se eu não puder, eu não sou aquele tijolo que vai ficar na tua frente. E ajudo também quem quer ser ajudado. Quem não quer, eu também não interfiro, tá? Aprendi através de traições, de enganações, de você, como é que eu posso dizer assim? Você ser demandada, né, por pais, muito mais pais do que mães, tá? Pais por você não querer algo a mais do que eles desejam. Já tive pai de santo na minha vida que até hoje, eles ainda tentam mentalmente fazer a cabeça. Um, inclusive, tá, está aprisionado no sul do país, né, por causa de mentiras. E aí eu, vendo tudo isso, sentindo tudo isso, eu optei por uma outra forma para a espiritualidade, não deixando para trás o estudo ainda, tá? Então eu falo para vocês, conheçam os Odus, se aprofundem nos Odus, tragam para o teu Ori conhecimento, equilíbrio, tragam para o teu Ori paz, através do autoconhecimento, tá bom? Então eu desejo para vocês, até o próximo vídeo, muito axé na vida de vocês. E que cada aprendizado seja para você um grau na tua escada da tua vida, tá bom? Na tua evolução. Axé para tua vida.